いい気になってんじゃねえぞエレクトラ K さんE as suas gostosas, como vocês estão mais outra vez Nico-san Fanfics, trazendo outro episódio desta bosta dessa teoria. Deixe seu like, comente, e compartilhe para aquele seu amigo que só assiste hentai gay. Aí chega de enrolação, bora para essa merda. Tomara que você não tenha um ataque hemorrágico depois disso e espero que você não morra tendo uma hemorragia cerebral depois de ver esse vídeo. E isso, um grande abraço do Nico-san e falou! À medida que a batalha se desenrolava, a paisagem ao redor era transformada em um cenário de destruição. Cristais explodiam árvores em estilhaços, e relâmpagos rasgavam o ar, iluminando o confronto entre Bel e Daruis. Com olhos vermelhos intensos se encontrando com os azuis penetrantes de Daruis, os dois guerreiros se preparavam para um duelo épico. O som dos choques de suas armas era ensurdecedor, ecoando pela floresta. Bel, apesar de não possuir uma força avassaladora, exibia uma agilidade surpreendente. Ele se movia com destreza, aproveitando sua flexibilidade única para evitar os ataques de Daruis. A adaga em sua cauda brilhava com cristais enquanto ele se preparava para um ataque, e suas ações eram acompanhadas por um conjunto de relâmpagos que cintilavam ao seu redor. Daruis, por sua vez, cobria sua espada com um fogo azul intenso, preparando-se para contra-atacar. Os dois guerreiros se lançaram um contra o outro em alta velocidade, as armas colidindo como uma explosão de faíscas e vento. A energia resultante da colisão foi tão poderosa que árvores foram arrancadas pela raiz e pedras foram pulverizadas em pó. Bel se desviava habilmente dos relâmpagos de Daruis, disparando cristais afiados em resposta. Daruis, por sua vez, conseguia bloquear alguns desses ataques com sua espada coberta de eletricidade. Em um momento de intensidade máxima, suas lâminas colidiram mais uma vez, criando uma explosão que fez a paisagem se encher de cristais e eletricidade. Bel e Daruis estavam momentaneamente atordoados, mas a determinação em seus olhos não diminuiu. Com um sorriso desafiador, Bel cristalizou sua arma e cobriu-a com ácido roxo, enquanto Daruis envolveu sua espada com fogo azul. Os guerreiros continuaram a trocar golpes, suas armas causando destruição por onde passavam. A batalha durou horas, e ambos os combatentes estavam exaustos, mas ainda assim sorriam, cheios de adrenalina. Bel, empunhando sua adaga de ácido, conseguiu ferir Darius, deixando uma marca profunda em seu peito. Por sua vez, Darius desferiu um corte no olho direito de Bel, causando uma cicatriz que sangrava. Enquanto a batalha chegava ao fim, os dois guerreiros se encararam, ofegantes e cheios de respeito mútuo. Daruis elogiou a habilidade de Bel e sua coragem por enfrentá-lo de igual para igual, mesmo sendo um oponente mais fraco. Bel, por sua vez, expressou sua gratidão por uma batalha tão desafiadora e enriquecedora. Enquanto a noite se transformava em dia, eles se levantaram, colidindo suas armas uma última vez. Com um aperto de mão e cauda e um sorriso, eles prometeram se tornar mais fortes e se enfrentar novamente no futuro. E assim, com a paisagem transformada em uma mistura de cristais e fogo, a luta entre a Serpente Divina e o Cavaleiro de Elite nível 3 Daruis chegou ao seu emocionante fim. Bel e Daruis se encararam, seus olhares carregados de respeito e uma compreensão mútua após a intensa batalha. Ambos ofegavam, seus corpos marcados pela exaustão, mas suas expressões eram de satisfação e gratidão. Bel, com um sorriso cansado, rompeu o silêncio. Você é realmente incrível, Daruis. Nunca enfrentei um oponente tão formidável e habilidoso como você. Daruis retribuiu o sorriso, limpando um pouco do sangue de seu rosto e dizendo: você também não ficou atrás, Bel. Sua agilidade e criatividade nas batalhas são notáveis. Tenho que admitir que você me surpreendeu. Bel coçou a cabeça, soltando uma risada fraca. Bem, você me fez dar o meu melhor. E eu nunca imaginei que enfrentaria alguém tão experiente quanto você tão cedo em minha jornada. Daruis assentiu, seu olhar sério agora atingido com um toque de camaradagem. Pode não parecer, mas também estou feliz por ter enfrentado alguém como você. A batalha de hoje me mostrou que sempre há algo novo para aprender, mesmo contra oponentes menos experientes. Enquanto os raios do sol da manhã começavam a iluminar a paisagem transformada, Bel olhou ao redor e comentou: olhe só para isso. Nossa luta deixou sua marca neste lugar.
Darwis riu, passando a mão pelos cabelos brancos um pouco ensanguentados. De fato, parece que causamos um impacto duradouro. Mas você sabe, isso só torna essa experiência ainda mais memorável. Os dois guerreiros ficaram em silêncio por um momento, admirando a cena diante deles. A mistura de cristais e fogo, o resultado de sua batalha, criou uma imagem única e impressionante. Bill finalmente quebrou o silêncio, olhando para Darwis com um olhar determinado. Você acha que algum dia poderemos lutar lado a lado, em vez de um contra o outro? Darwis sorriu calorosamente, apoiando-se em sua espada. Eu adoraria, Bill. Quem sabe o que o futuro nos reserva? Talvez nossos caminhos se cruzem novamente, e dessa vez como aliados. Bill assentiu, sentindo uma sensação de esperança e animação. Eu mal posso esperar por esse dia. Até lá, vou treinar duro e me tornar mais forte. Darwis ergueu a mão em um gesto de despedida. Até lá, Bill. Continue sua jornada com determinação e coragem. Estou ansioso para o nosso próximo encontro. Com isso, os dois guerreiros se afastaram, cada um seguindo seu próprio caminho. Enquanto Bill se afastava, ele não pôde deixar de sorrir ao pensar na emocionante batalha que acabara de travar e nas possibilidades emocionantes que o futuro reservava. Bill rastejou de volta pelo caminho que o levava à cidade, cada movimento acompanhado por uma dor latejante que percorria todo o seu corpo. Seu olho direito, agora coberto por uma cicatriz fresca, incomodava-o enquanto ele tentava manter a cauda sobre ele para minimizar o desconforto. Cada vez que ele tocava a área machucada, uma sensação de ardência o lembrava da intensa batalha que travara com Darius. Apesar das dores, Bill não podia deixar de sorrir levemente enquanto se lembrava daquela batalha épica. A lembrança da troca de golpes, das explosões de cristais e eletricidade, e das palavras de respeito compartilhadas entre ele e Darius enchiam sua mente. Aquela cicatriz em seu olho direito era um lembrete constante da força e habilidade de seu adversário, e Bill sentia um profundo respeito por ele. Enquanto rastejava pelo caminho, Bill permitiu que suas presas se mostrassem, um sinal de sua concentração e determinação. O sangue do seu olho direito escorria, manchando sua visão e tornando-a um pouco embaçada. No entanto, Bill não se deixou abater. Ele estava determinado a superar a dor e a exaustão e chegar à cidade. Enquanto continuava seu trajeto, Bill aproveitou o tempo para conversar com Nori em sua mente, buscando distração e conforto em suas palavras. Nori, foi uma batalha incrível, não foi? Mesmo com a dor, sinto-me grato por ter tido a chance de enfrentar Darius. Nori respondeu com um tom encorajador. Você fez um ótimo trabalho, Bill. Sua habilidade de adaptação e sua coragem foram impressionantes. Lembre-se, essa cicatriz é uma marca de honra, um símbolo de sua força e determinação. Bill sorriu, apreciando as palavras reconfortantes de Nori. Com cada rastejar em direção à cidade, ele sentia sua determinação se fortalecer. Ele estava pronto para enfrentar qualquer desafio que o futuro pudesse trazer, e a cicatriz em seu olho direito seria um lembrete constante de sua jornada e das lições que aprendeu ao longo do caminho. Bill sentiu a exaustão pesar sobre ele, e decidiu que era hora de fazer uma pausa para descansar. Ele encontrou uma área um pouco mais protegida à beira do caminho, onde a grama alta oferecia um lugar para ele se acomodar. Com um suspiro de alívio, ele abaixou sua cauda no chão e deixou-se afundar na relva, fechando os olhos por um momento. Nori, eu preciso de sua ajuda, Bill disse em sua mente, buscando a orientação da sua companheira fiel. Eu não sei se consigo continuar sozinho. Você pode ser meus olhos e me guiar até a cidade. Preciso encontrar uma enfermaria para tratar dos meus ferimentos. Nori respondeu prontamente. Claro, Bill. Estou aqui para ajudar. Descanse um pouco, vou usar meus sentidos para guiá-lo. Bill sentiu um alívio profundo ao ouvir as palavras de Nori. Ele se recostou na grama e deixou suas preocupações temporariamente de lado. Ele sentiu a presença reconfortante de Nori se tornar mais forte em sua mente, como se fosse uma extensão de seus próprios sentidos. Com Nori como seus olhos, Bill começou a perceber o ambiente de maneira diferente. Ele podia sentir as vibrações da terra sob ele, as brisas suaves que passavam por seu corpo e os sons distantes da natureza ao redor. Era como se ele estivesse vendo o mundo através dos olhos de Nori, e aquilo o encheu de uma sensação de conexão e tranquilidade. Nori, para onde devo ir? Bill perguntou, permitindo que a presença de Nori o guiasse.
Nori descreveu detalhadamente cada passo do caminho, orientando Bel pelas paisagens familiares enquanto ele rastejava em direção à cidade. Ele o alertou sobre pedras e obstáculos no caminho, garantindo que Bel se movesse com segurança. Após um tempo, Bel finalmente avistou os portões da cidade à distância. A visão dos portões era reconfortante, e ele sentiu um novo impulso de energia enquanto se aproximava. Com a orientação de Nori, ele seguiu em direção às portas, passando por elas com um sentimento de realização. Estamos quase lá, Bel, Nori informou, guiando-o pelas ruas familiares da cidade. Ele o levou até a entrada de uma enfermaria bem conhecida, indicando que Bel havia chegado ao seu destino. Bel agradeceu silenciosamente a Nori por sua orientação e entrou na enfermaria, onde seria cuidado e tratado por seus ferimentos. Ele estava grato pela companhia e ajuda de Nori durante todo o caminho, e sabia que essa conexão especial entre eles os tornava uma equipe formidável. Bel deu um suspiro cansado de alívio ao ser acolhido pelos cuidados da equipe médica da enfermaria. Ele se deitou na maca com os olhos semicerrados, sentindo o calor reconfortante das mãos dos médicos enquanto eles examinavam seus ferimentos. Sua mente ainda estava ecoando com a intensidade da batalha que havia travado com Darius, mas agora ele podia finalmente se permitir descansar. Enquanto Bel estava deitado lá, sua visão embaçada focou na figura da jovem garota que se aproximou. Seus olhos amarelos brilhavam com gentileza enquanto ela observava Bel com um olhar preocupado. Seus cabelos alaranjado ondulados caíam suavemente sobre os ombros, e os brincos nas orelhas adicionavam um toque de elegância ao seu visual. Mimosa, como Bel aprenderia mais tarde, exalava uma aura nobre em sua vestimenta. Seu suéter creme volumoso e o espartilho marrom acentuavam sua figura, e suas botas altas completavam o conjunto com um toque de classe. Bel não pôde deixar de notar a delicadeza de seus trajes, que pareciam perfeitamente adequados à sua presença majestosa. Enquanto os médicos cuidavam dos ferimentos de Bel, ele se sentiu intrigado ao ver um livro flutuante emitindo uma luz verde. Seus olhos se fixaram no grimório com admiração e surpresa. A revelação de que a energia mágica, a mana, existia neste mundo despertou sua curiosidade. Ele não havia encontrado informações sobre esse aspecto em suas pesquisas anteriores, o que só aumentou seu interesse. Com um sorriso fraco nos lábios, Bel falou com voz suave. Um grimório, isso significa que a mana é uma energia presente neste mundo. Incrível! Sua voz carregava um tom de maravilha e descoberta, revelando sua empolgação por aprender mais sobre o mundo em que agora estava. Enquanto a consciência de Bel começava a desvanecer, ele se permitiu relaxar na maca, sentindo uma calma serena e reconfortante se espalhando por seu corpo. O sorriso em seu rosto permaneceu, uma lembrança silenciosa de sua descoberta sobre a mana. Ele finalmente se entregou ao sono, ansioso para explorar mais profundamente esse novo mundo e desvendar seus mistérios. O despertar de Bel foi gradual, como se emergisse de um profundo sono. Ele piscou os olhos com cuidado, ajustando-se à luz do ambiente. Seu corpo estava enfaixado e ele sentia uma sensação de formigamento em várias partes, evidência das ataduras que cobriam seus ferimentos. Ao tentar mover-se, Bel percebeu o tapa-olho que cobria seu olho direito, lembrando-o da cicatriz que ganhou durante a intensa batalha com Darius. Ele soltou um bocejo sonolento enquanto tentava se ajeitar na cama da enfermaria. Embora seu corpo ainda estivesse um pouco fraco e zonzo, ele se sentia consideravelmente melhor do que antes. Ainda um pouco sonolento, Bel permitiu que seus olhos se deslocassem pelo ambiente, até que sua atenção foi capturada pelo objeto que ele havia visto anteriormente, o grimório. O grimório flutuava silenciosamente no ar, emitindo uma suave luz verde que enchia a enfermaria com um brilho sereno. Bel estava hipnotizado pela visão, seus olhos vermelhos fixos naquele livro mágico. Ele sentia uma conexão inexplicável com aquela energia mágica, como se ela o chamasse para explorar e desvendar seus segredos. Enquanto Bel estava imerso em seus pensamentos, a jovem médica de cabelos alaranjados entrou no quarto. Seus olhos amarelos brilharam com curiosidade enquanto ela observava a serpente divina que havia sido trazido para a enfermaria. Ela ficou parada por alguns instantes, analisando a situação antes de finalmente falar. Você realmente se envolveu em uma batalha intensa, não é mesmo? Disse ela, sua voz suave e reconfortante. Uma serpente divina enfrentando desafios tão grandiosos, é algo raro de se testemunhar.
Bel piscou, voltando sua atenção para a médica. Ele se sentia intrigado e curioso sobre ela, imaginando como alguém com uma aparência tão nobre e habilidades médicas estava relacionada com a magia daquele mundo. Agradeço por cuidar de mim, Bel respondeu, sua voz carregada de gratidão. E também pelo Grimório. A presença da mana nesse mundo é uma revelação fascinante. A médica sorriu gentilmente, seus olhos amarelos parecendo brilhar ainda mais. A magia é uma parte integral de nossa existência aqui. E você, como uma serpente divina, terá muito a descobrir e dominar. Este Grimório será sua ferramenta para desvendar os segredos da mana e desenvolver suas habilidades mágicas. Eu assentiu, sentindo-se emocionado e determinado. Ele sabia que estava prestes a embarcar em uma jornada de exploração e autodescoberta, e aquele Grimório seria seu guia nessa jornada. Enquanto a médica continuava a observá-lo com interesse, Bel sabia que havia muito a aprender e muito a conquistar nessa nova realidade de magia e outras coisas que ele iria descobrir. Com um sorriso no rosto, ele se preparou para abraçar essa jornada com todo o seu ser, ansioso para desvendar os segredos da mana, tentar desvendar como ele poderia utilizar aquela energia misteriosa. Time esquipa. Algumas horas se passam com Bel. Na enfermaria eles lhe oferecem uma porção de cura para ele beber e sugeriram que ele dormisse para que o efeito da poção fosse melhor. Bel concorda com a cabeça. Logo após isso, ele fecha seus olhos. Alguns minutos se passavam e ele acaba dormindo. Bel se encontra em um lugar completamente diferente, longe da enfermaria e de toda a agitação. Uma paisagem verde se estende diante dele, as brisas suaves balançando suas escamas e o céu azul trazendo uma sensação de tranquilidade. Nuvens fofas flutuam pelo céu, criando sombra suave sobre a grama. Ao abrir seus olhos, Bel fica momentaneamente surpreso e um pouco confuso. A atmosfera pacífica e a beleza do local parecem surreais, quase como se ele tivesse sido transportado para um mundo completamente novo. Seus sentidos se ajustam lentamente, e ele percebe uma cena encantadora à sua frente. Seus olhos se fixam em um guarda-sol branco decorado com detalhes em rosa, protegendo duas cadeiras igualmente brancas. Uma mesa repousa no centro, adornada com um jarro de rosas, duas xícaras e um bule de chá. A visão é serena e convidativa, como se um momento de descanso tivesse sido cuidadosamente preparado para ele. Bel coça o olho direito com sua cauda, tentando compreender o que estava acontecendo. Ele não tinha certeza se aquilo era um sonho ou uma ilusão, mas a cena parecia tão real que ele não podia deixar de se sentir cativado por ela. Ele se aproxima da mesa, olhando ao redor com um misto de fascínio e incredulidade. No entanto, o que mais chama a atenção de Bel é a figura da mulher que está ali. Ela está sentada à mesa, sua pele porcelana e branca pura, tão branca que parecia que qualquer aparência de cor havia sido completamente branqueada de sua existência. Seus olhos negros brilhavam de intelecto e eram a única parte da mulher que parecia viva. Seus longos cabelos lisos chegaram até as costas e eram brancos como a pele. Um grampo de borboleta preto e verde já enfeita seus cabelos, um toque sutil de cor em meio à sua palidez. A beleza marcante da mulher é inegável, e qualquer um que a visse seria instantaneamente cativado, embora a visão dela também injetasse um medo avassalador na alma de uma pessoa. As únicas partes do corpo que eram visíveis eram a cabeça, o pescoço e as mãos, pois o resto de sua figura estava envolto em roupas a maior parte do tempo. Bel decide se aproximar da mulher, movendo-se lentamente para não assustá-la. Ele se sente como um intruso em um momento íntimo, mas sua curiosidade o impulsiona. Ele observa a mulher, seu olho direito coberto por um tapa-olho, tentando decifrar os detalhes de sua aparência e a expressão em seu rosto. Há algo naquela cena que parece ter um significado profundo, algo que ele ainda não consegue compreender totalmente. Enquanto ele se aproxima, Bel não pode deixar de notar algo nas mãos da mulher. Ele olha com mais atenção e, para sua surpresa, vê um mangá. O primeiro volume de Boku no Hero repousa em suas mãos, um pedaço familiar de seu mundo anterior. A visão do mangá desperta uma enxurrada de emoções nele, misturando a sensação de familiaridade com a estranheza do momento. Bel se sente como se estivesse em um cruzamento de realidades, onde o que ele conhecia e o que estava experienciando se sobrepunham de maneira intrigante. Ele coça sua cauda contra o olho esquerdo, processando tudo o que estava acontecendo.
Enquanto ele observa a mulher, ele não pode deixar de se perguntar qual era o propósito daquela visão e o que ela poderia significar em sua jornada nesse novo e misterioso mundo. Nori falava, sua voz ecoando suavemente no ar enquanto Bel observava a cena diante de si, sem reconhecer a voz que ecoava em seus ouvidos. Ah, Bel. Como você está, meu pequeno amigo? Dizia Nori, sua voz carregando um tom de curiosidade e familiaridade. Bel franziu a testa levemente, seus olhos fixos na mulher à sua frente, ainda tentando entender o que estava acontecendo. Veja, você está se recuperando, continuou Nori, sua voz suave e tranquila. Bel observou as palavras saindo dos lábios da mulher, mas sua expressão era de quem estava totalmente confuso e perplexo. Ele estava perdido em um emaranhado de sensações, tentando entender a conexão entre essa mulher e seu próprio estado de confusão. Sabe, aqui é bem tedioso e não tem quase nada para fazer, continuou Nori, como se estivesse compartilhando um segredo. Bel piscou, tentando processar as palavras que ele estava ouvindo. A voz era diferente da que ele conhecia, mas havia algo nela que o intrigava, algo que o fazia querer ouvir mais. Tirando as exceções em que você me pede ajuda para algumas coisas, acrescentou Nori, sua voz carregando um tom de diversão. Bel piscou novamente, sentindo como se as peças do quebra-cabeça estivessem começando a se encaixar lentamente. E quando você estava em processo de reencarnação, quase morrendo, eu analisei a situação cuidadosamente, explicou Nori, sua voz mantendo a calma e a serenidade. Bel começou a sentir como se ele estivesse começando a entender, mesmo que apenas um pouco. Eu busquei coisas e encontrei um monte de mangás e animes que você assistia, disse Nori, sua voz carregada de um tom animado. Bel sentiu seu coração dar um salto quando ela mencionou mangás e animes. Ele sentiu uma pontada de emoção, mas também confusão, tentando conciliar o que estava ouvindo com sua própria experiência. E trouxe-os para este lugar, continuou Nori, suas palavras afirmando a conexão entre o que Bel ouvia e as memórias que estavam começando a ressurgir. O coração de Bel começou a bater mais rápido, e ele olhou para a mulher à sua frente, sentindo uma sensação de urgência em entender a situação. Como eu gosto mais de leitura, eu curti bastante alguns mangás, como Boku no Hero, One Piece, Naruto e outros, disse Nori, mencionando os títulos que Bel tinha ouvido falar antes. A voz dela estava cheia de apreciação e entusiasmo, e Bel se sentiu envolto por uma sensação de conexão, como se houvesse um fio invisível entre eles. E essa é a primeira vez que você vê minha forma física, revelou Nori, suas palavras carregadas de significado. Bel observou cada palavra que saía dos lábios dela, sua expressão alternando entre surpresa e entendimento gradual. O mistério estava começando a se desvendar, mas ainda havia muito para Bel descobrir. E isso seria um privilégio, concluiu Nori, sua voz ecoando com um toque de mistério e satisfação. Bel olhou para a mulher à sua frente, seus olhos refletindo a intensidade de suas emoções. Ele estava começando a entender que essa mulher, Nori, não era apenas um espectador passivo de sua jornada, mas sim uma parte intrincada dela. Enquanto as palavras dela continuavam a ecoar em seus ouvidos, Bel sentiu que estava à beira de uma revelação, uma compreensão mais profunda da situação em que se encontrava. Nori continuou compartilhando sobre alguns mangás e animes, mencionando que mesmo preferido à leitura, ela também assistia a algumas séries usando sua magia de projeção. Com um gesto de sua mão, ela criou uma minúscula tela de projeção que exibia cenas de animes que a empolgavam. A imagem era viva e colorida, e Bel podia sentir a empolgação de Nori enquanto ela falava sobre os personagens e as histórias. As horas pareciam fluir em um ritmo próprio nesse lugar singular, onde o tempo não seguia as regras convencionais. Nori continuava falando com entusiasmo, fazendo Bel relembrar momentos de sua vida passada. Ele se viu pensando na mãe, que inicialmente não estava interessada em animes, mas depois se tornou uma verdadeira otaku graças à influência dele. Enquanto Nori continuava a compartilhar, ela pegou o bule na mesa e começou a preparar uma xícara de chá de hortelã. Bel observou, curioso, enquanto ela trabalhava com habilidade. Ela lhe ofereceu a xícara de chá, e ele aceitou, sentindo o aroma refrescante encher o ar à medida que ele bebia. Era uma sensação reconfortante, como se o chá estivesse trazendo um pouco de normalidade para aquele encontro peculiar. Conforme eles conversavam e compartilhavam histórias, Nori e Bel assistiram a alguns animes e leram alguns mangás projetados por ela.
As histórias ganhavam vida diante deles, e Bill se pegou rindo e se emocionando com os personagens e suas jornadas. Era quase como se Nori estivesse trazendo à vida um pedaço de sua vida passada, tornando tudo ainda mais surreal. No final, Bill começou a sentir uma saudade crescente de sua realidade, daquele mundo cheio de desafios e mistérios. Ele sentia que tinha passado tempo suficiente naquela paisagem idílica e queria voltar a explorar o mundo que ele ainda estava começando a entender. Eu acho que está na hora de eu voltar, disse Bill, sua voz carregada de gratidão enquanto olhava para Nori. Ela assentiu com um sorriso, como se esperasse por essa decisão. Antes de partir, Nori se aproximou de Bill e colocou um colar com um cristal negro ao redor de seu pescoço. Ela explicou que aquele colar o ajudaria a acessar essa área com mais facilidade, sempre que ele quisesse voltar. Bill tocou o colar com curiosidade, sentindo uma sensação de conexão entre ele e Nori. Obrigado por tudo, disse Bill, sua voz sincera. Nori sorriu, um sorriso cheio de mistério e compreensão. Estaremos sempre conectados, Bill, ela disse suavemente, antes que Bill começasse a sentir uma sensação de paz e escuridão o envolvendo. Quando Bill abria seus olhos, vendo ao seu redor tudo preto, novamente abriu os olhos. Ele estava de volta à enfermaria, o mundo real se materializando à sua volta. O colar com cristal negro ainda estava ao redor de seu pescoço, lembrando-o da experiência que ele tinha acabado de vivenciar. Era como se uma nova porta tivesse sido aberta em sua jornada, uma porta que o levaria a mais mistérios, aventuras e encontros surpreendentes. Nori olha para Bill com um olhar sério, como se estivesse prestes a compartilhar algo crucial. Ela diz a ele que há algo importante que ela esqueceu de mencionar sobre o mundo em que ele está agora. Ela explica que, neste mundo, a evolução ocorre de várias formas, semelhante a um sistema de níveis em um jogo. Ela detalha que, além de melhorar suas habilidades, você também pode converter pontos de evolução em experiência, XP, permitindo que você suba de nível. Com um sorriso travesso, ela aponta algo curioso. Deu a um nível 0, mas conseguiu enfrentar Darius, que era um nível 3. Ela brinca dizendo que ele só conseguiu sobreviver àquela batalha por causa de suas habilidades, e que se não fosse por elas, ele provavelmente estaria morto. O tom de ironia em suas palavras acrescenta um toque de humor à conversa, deixando Bill um tanto surpreso e, ao mesmo tempo, intrigado com a dinâmica única desse mundo de evolução. Bill escuta atentamente as informações de Nori sobre o sistema de evolução desse novo mundo, absorvendo as nuances da conversa. Depois de agradecer aos médicos e à mimosa pela atenção, ele deixa a enfermaria, sentindo-se notavelmente melhor. Com determinação, ele remove as faixas que envolviam seu corpo e, por fim, tira o tapa-olho que cobria seu olho direito. Quando ele se depara com seu próprio reflexo em um espelho próximo, seus olhos fixam na cicatriz que agora marca seu olho direito, resultado de uma batalha épica. Um leve sorriso de orgulho se forma em seu rosto, testemunhando sua jornada de crescimento. Rastejando para fora da enfermaria, ele expressa sua gratidão aos médicos e à mimosa por cuidarem dele durante seu tempo de recuperação. No decorrer de sua trajetória, ele sente a necessidade de visitar uma floricultura. Depois de alguns minutos de rastejo, ele encontra o estabelecimento e entra, aproximando-se do balcão. Ao apertar o sino dourado, um som suave ressoa no ambiente, atraindo a atenção da atendente. Seus olhos examinam a jovem atendente com detalhes, registrando cada aspecto de sua aparência. Ele observa uma garota adorável, de estatura baixa e pele clara. No entanto, sua natureza não é totalmente humana, como evidenciado pelas orelhas que lembram as de algumas aves, escondidas em meio aos cabelos. Seus olhos, grandes e na tonalidade mel alaranjada, estão escondidos sob os óculos redondos e pretos que ela usa. Os cabelos da jovem caem até as costas e até sua cintura, em um tom verde claro que é mantido em um rabo de cavalo, com várias franjas adornando seu rosto e laterais. Apesar de sua estrutura esguia e peito pequeno, ela exala uma aura delicada e cativante. A vestimenta da garota é o uniforme de alquimista, dando-lhe uma aparência distinta. Bill a observa por um momento, sentindo-se intrigado pela mistura única de traços em sua aparência. Ele espera pacientemente, pronto para iniciar uma conversa e descobrir mais sobre esse novo mundo e as pessoas que o habitam. Tara olha com curiosidade e surpresa para a pequena serpente branca que adentrou seu estabelecimento. Ela se aproxima do balcão com um sorriso acolhedor, pronta para atender aquele cliente inusitado.
Afinal, não era todo dia que uma serpente aparecia em sua floricultura. Olá, amiguinho. Bem-vindo à nossa loja. Como posso ajudar você? Diz Sarah, seu tom de voz refletindo a curiosidade que ela sente. Bill responde por meio de gestos e movimentos, e Sarah escuta atentamente, mantendo um olhar de compreensão em seu rosto. Ele mostra 2 folhas de papel, cada uma delas repleta de nomes de plantas e ervas venenosas. A atendente arqueia a sobrancelha, intrigada com o que ele poderia querer com tantas substâncias tóxicas. Ah, vejo que você tem um gosto interessante, comenta Sarah, sorrindo de forma leve. Ela se inclina para olhar os nomes escritos nas folhas, sua expressão demonstrando que ela está considerando seriamente a solicitação. Bill então revela que é imune a qualquer tipo de veneno, o que causa uma expressão de surpresa nos olhos de Sarah. Ela assente, compreendendo a razão por trás da busca por essas plantas e ervas venenosas. Bill continua sua explicação, mencionando seu desejo de usar essas substâncias para criar poções de cura e outras misturas valiosas. Ah, entendi. Você planeja criar suas próprias poções e elixires, certo? Isso é bem interessante, responde Sarah, inclinando a cabeça em uma expressão pensativa. Parece que você tem um plano em mente. Sarah considera as opções diante dela e finalmente sorri para Bill. Bem, acho que posso ajudá-lo com isso. Temos várias das plantas que você procura. E como você é imune a venenos, tenho certeza de que podemos chegar a um acordo. Além disso, é sempre bom ter alguém com habilidades únicas como as suas por perto. Ela pega um pedaço de papel e começa a anotar os preços e quantidades das plantas e ervas que Bill precisa. Enquanto faz isso, ela aproveita para se apresentar. Ah, desculpe-me por não me apresentar antes. Meu nome é Sarah. Sou a dona desta floricultura. E como você gostaria de pagar por essas plantas? Com um sorriso amigável, ela espera a resposta de Bill, pronta para concluir essa transação única e inesperada. Enquanto Bill rastejava pela loja, Sarah anotava os nomes das plantas e ervas venenosas em seu pedaço de papel. Ela sorria, mostrando-se entusiasmada por poder ajudar o cliente tão peculiar. Os nomes das plantas incluíam: 1. Sinfonia da Noite, folha roxa, 3 moedas de ouro por 10 folhas. 2. Lágrimas de serpente, flor vermelha, 2 moedas de ouro por 5 flores. 3. Erva lunar, folha prateada, 4 moedas de ouro por 8 folhas. 4. Espinho sombrio, arbusto com espinhos negros, 5 moedas de ouro por um arbusto. Sarah escreveu os preços ao lado de cada planta, garantindo que Bill soubesse exatamente o que esperar. Ela também mencionou que essas eram apenas as quantidades mínimas e que ele poderia comprar mais se desejasse. Enquanto escrevia, ela explicou as características únicas de cada planta, como suas propriedades venenosas e os efeitos que poderiam causar se não fossem manuseadas com cuidado. Após anotar tudo, Sarah sorriu para Bill, dobrando o pedaço de papel com as informações. Aqui estão os nomes das plantas e os preços para cada uma delas. Tenho certeza de que com sua imunidade a venenos, você conseguirá trabalhar com essas substâncias de forma segura. Se precisar de mais alguma coisa ou tiver alguma dúvida, é só me falar. Bill assentiu, parecendo satisfeito com as opções apresentadas. Ele se arrastou um pouco mais próximo do balcão, pegando o saco de moedas de sua boca e o colocando delicadamente sobre a superfície. O som suave das moedas tintilando ecoou pelo ambiente enquanto Bill contava a quantia necessária para as plantas. Com um gesto gracioso, Sarah aceitou o pagamento. Muito obrigada. Tenho certeza de que essas plantas serão úteis para suas criações. E, apenas por curiosidade, você poderia me contar um pouco mais sobre essa habilidade de imunidade a venenos? Parece ser algo realmente raro. Bill, apesar de não poder responder com palavras, parecia contemplativo, como se estivesse considerando compartilhar um pouco mais de sua história com ela. Ele balançou ligeiramente sua cabeça, demonstrando apreciação pela oferta de Sarah. Com uma última troca de olhares e um aceno, ele se afastou do balcão, satisfeito com sua visita à floricultura e com as novas possibilidades que as plantas venenosas poderiam trazer para sua jornada. Bill observava as caixas contendo as ervas e plantas venenosas que ele havia adquirido, notando os símbolos em roxo escuro com a imagem de caveira alaranjada que indicavam claramente a natureza perigosa do conteúdo. Ele coçou sua cauda em sua cabeça, expressando uma reação típica de anime, e com um toque de humor disse a Sarah:
Sara, minha coleguinha esverdeada, você poderia dar uma mãozinha e carregar essas caixas para mim? Elas estão um pouquinho pesadas, e, você sabe, eu não tenho mãos, infelizmente. Sara concordou prontamente, aceitando o pedido de Bill com um sorriso. As caixas não eram excessivamente pesadas, então ela as levantou facilmente, enquanto Bill subia com facilidade sobre uma das caixas e usava sua cauda para se segurar enquanto Sara seguia com as caixas até a casa de Kushina. Enquanto caminhavam, Bill e Sara começaram a conversar, formando um vínculo inicial de amizade. Bill percebeu que havia algo cativante na personalidade de Sara, algo que o fazia se sentir à vontade e confortável ao seu redor. A conversa fluía de forma natural, como se eles se conhecessem há muito mais tempo do que aquele encontro. Bill lembrou-se de sua amiga de infância e como ela também era alguém especial em sua vida. Nori, como sempre, fez seus comentários sarcásticos na mente de Bill, provocando sobre a amizade crescente entre ele e Sara. Bill rolou os olhos mentalmente, mas também não pôde deixar de sorrir. Ele estava começando a apreciar a companhia de Sara, e Nori não perderia a oportunidade de brincar com a situação. Finalmente, depois de algumas horas, Bill e Sara chegaram à casa de Kushina. Bill usou sua cauda para bater na porta de madeira, e logo Kushina apareceu, curiosa sobre a visita. Com um sorriso amigável, Sara explicou a situação, e Kushina permitiu que ela entrasse e colocasse as caixas no canto da sala. Sara assinou para Bill, agradecendo e dizendo que ele seria sempre bem-vindo em sua floricultura. Bill retribuiu o gesto com um aceno e um sorriso. Enquanto Sara se despedia, Bill não pôde deixar de sentir uma sensação de gratidão por tê-la conhecido. Ela era diferente de qualquer outra pessoa que ele havia encontrado até agora, e ele estava ansioso para mais interações no futuro. Enquanto a noite caía, Kushina e Bill começaram a preparar o jantar, trabalhando juntos na cozinha. Bill notou que a casa estava ficando mais animada com a presença de Sara e a perspectiva de uma refeição deliciosa. Enquanto eles cozinhavam, Karen retornou da biblioteca, completando o grupo. Bill sentiu um calor agradável em seu peito, percebendo que estava começando a construir laços genuínos com essas pessoas, cada uma trazendo um toque único para sua nova vida neste mundo intrigante. Enquanto o jantar se desenrolava e o clima ficava cada vez mais agradável, Bill não conseguia deixar de sorrir ao compartilhar a refeição com Kushina, Karen e a nova amiga Sara. As conversas fluíam, as risadas preenchiam o ar e a sensação de pertencimento se fortalecia. Bill estava verdadeiramente desfrutando da companhia dessas pessoas especiais. No entanto, pouco antes do jantar chegar ao fim, a voz sarcástica de Nori ecoou em sua mente mais uma vez. O comentário sobre ele e Sara sendo fofinhos e bonitinhos juntos o pegou de surpresa. Bill sentiu suas escamas esquentarem, deixando-o tão vermelho quanto uma pimenta. Uma troca de palavras interna entre Bill e Nori começou, criando um momento engraçado e descontraído na mente do jovem. Após o jantar, Bill começou a traçar planos para o dia seguinte. Ele estava determinado a adquirir frascos de vidro para preparar suas poções e porções. Pensou em visitar a enfermaria ou o ferreiro da cidade, Archer, para obter os materiais necessários. Satisfeito com seus planos, ele se deitou em uma pequena almofada, entregando-se ao sono. Enquanto Bill adormecia, ele começou a ter sonhos e memórias de sua vida anterior misturadas com seu novo mundo. Uma sensação de nostalgia o envolveu quando ele se viu rastejando por um mercado de flores, observando as diversas cores e fragrâncias das plantas ao seu redor. A figura de Sara, a florista esverdeada, surgiu em seu sonho. Ela estava sorrindo para ele de forma carinhosa, seus olhos brilhantes refletindo a luz do sol. Bill se viu conversando com ela, rindo das piadas que ela contava e compartilhando histórias. O cenário era idílico, com uma variedade de flores exuberantes ao redor deles. Eles passavam tempo juntos, escolhendo flores e criando arranjos coloridos. A sensação de conexão e conforto que ele sentia era inegável. Enquanto Bill sonhava, ele estava inconscientemente sob a influência da magia de sonho de Nori. Ela tinha manipulado o sonho para mostrar a ele uma versão carinhosa e afetuosa de Sara. Quando o amanhecer finalmente chegou e Bill acordou, ele se encontrou intrigado e curioso. Suas escamas estavam levemente avermelhadas, e ele se perguntava por que havia tido esse sonho específico. Ele passou alguns minutos refletindo sobre a almofada em que estava deitado, tentando decifrar os sentimentos que estavam surgindo dentro dele.
Enquanto a manhã começava a iluminar o ambiente, Bill se sentiu envolto em uma aura de mistério e emoções misturadas, ansioso para explorar as possibilidades que esse novo dia traria. Bill acordou com um espreguiçar agradável, esticando seu corpo e mostrando suas presas em um bocejo. Ele sentiu a energia renovada da noite de sono e se levantou da almofada, com sua determinação guiando para mais um dia cheio de atividades. Seus olhos brilharam de entusiasmo enquanto ele se dirigia à cozinha, preparando-se para preparar o café da manhã para Karen e Kushina. Com a ajuda de Nori, Bill se lançou na tarefa de cozinhar, aproveitando sua capacidade de manusear objetos com sua cauda e realizar tarefas com facilidade. Os cheiros aconchegantes da comida enchiam a cozinha, criando um ambiente acolhedor. Uma vez que o café da manhã estava pronto, Bill acordou suas companheiras, convidando-as para desfrutar da refeição juntos. Sentados à mesa, compartilharam risadas e conversas, fortalecendo ainda mais os laços que estavam se formando. Após o café da manhã, Bill saiu para iniciar sua busca por frascos de vidro. Ele tinha um objetivo em mente: adquirir recipientes de diferentes tamanhos e formatos para suas porções mágicas e substâncias tóxicas. Enquanto Bill rastejava pela cidade em direção à enfermaria ou ao ferreiro Archer, o som característico de marteladas e metal derretido encheu o ar. Ele reconheceu o som como sendo do ferreiro da cidade, Archer. Chegando ao local, Bill viu Archer imerso em seu trabalho, moldando e forjando metal. Com uma voz amigável, ele cumprimentou o ferreiro e fez sua pergunta sobre os frascos de vidro. Archer ficou surpreso ao ouvir Bill falar, já que na primeira vez que se encontraram, Bill não tinha se comunicado. A surpresa logo deu lugar a um sorriso caloroso, e Archer respondeu com entusiasmo. Ah, Bill, meu amigo. Claro que posso ajudar você com isso. Tenho uma coleção de frascos de vidro nos mais variados tamanhos e formas. Venha comigo, vou te mostrar o que tenho disponível. Archer guiou Bill até um canto de sua oficina, onde uma prateleira estava repleta de frascos de vidro. Havia frascos pequenos e delicados, perfeitos para poções, assim como frascos maiores que poderiam conter substâncias mágicas mais complexas. Bill ficou impressionado com a variedade de opções e agradecido pela ajuda de Archer. Após escolher os frascos que precisava na oficina de Archer, Bill expressou sua gratidão ao ferreiro e partiu com sua nova aquisição. Enquanto rastejava de volta para a casa de Kushina, ele passou pela floricultura de Sarah e decidiu entrar para fazer algumas perguntas. Ao adentrar o estabelecimento, Bill procurou pela florista, mas ela não estava à vista. Determinado a encontrá-la, Bill se movimentou pela loja, vasculhando os cantos até que finalmente a avistou. Sarah estava ocupada mexendo com frascos de vidro, cada um contendo uma substância verde brilhante. Bill se aproximou silenciosamente, curioso para descobrir o que ela estava fazendo. Sua expressão de concentração era evidente, e ela parecia imersa em seu trabalho, o que a fazia não perceber a aproximação de Bill. Ele observou atentamente enquanto ela mexia com as substâncias mágicas contidas nos frascos, seu olhar curioso seguindo cada movimento dela. Bill se aproximou ainda mais, com sua cauda deslizando suavemente no chão, e de repente, surpreendeu Sarah. Com um movimento rápido, ela se voltou e o pegou, mas sua expressão mudou de surpresa para um sorriso quando percebeu que era Bill. Ele acenou com a cauda, cumprimentando-a com um pequeno sorriso. Olá, minha amiga alquimista, Bill acenou com sua cauda. Como está sendo sua manhã? Enquanto ele estava lá, Bill percebeu que suas escamas estavam ficando levemente avermelhadas, um sinal do sonho que tivera com Sarah sob a influência da magia do sono. No entanto, ele não tinha consciência disso, e Nori não revelaria essa informação a ele. Sarah, ainda com um sorriso acolhedor, indicou que estava surpresa com a presença de Bill naquela hora da manhã. A conversa entre eles continuou em linguagem de sinais, enquanto Bill perguntava sobre as plantas venenosas que ele havia comprado no dia anterior. Ele estava curioso para saber os efeitos dessas plantas e como poderia utilizá-las em suas futuras criações. Enquanto a conversa fluía, Bill sentia uma conexão crescente com Sarah, uma conexão que era enigmática e cativante, assim como a própria magia que permeava esse novo mundo em que ele se encontrava. Bill olhou para as plantas venenosas que havia comprado no dia anterior, cada uma com um nome intrigante e sugestivo. Ele estava ansioso para descobrir os efeitos venenosos dessas plantas e como poderia usá-las de maneira eficaz em suas criações.
Ele se aproximou de Sarah, acenando com sua cauda enquanto perguntava sobre cada uma das plantas. Sinfonia da noite, folha roxa, o que ela faz? Sarah, com um sorriso acolhedor, pegou um livro que estava à mão, repleto de informações sobre essas plantas venenosas. Ela abriu o livro e começou a explicar os efeitos da Sinfonia da Noite. Com sua voz calma e clara, ela descreveu como essa planta era conhecida por causar paralisia temporária quando ingerida. Os músculos do alvo ficariam rígidos, incapazes de se mover, enquanto a vítima permanecia consciente e sensível a tudo ao seu redor. Era uma planta usada tanto para fins defensivos quanto ofensivos, dependendo de como fosse manipulada. Bill assentiu, absorvendo as informações que Sarah compartilhava, antes de passar para a próxima planta. Lágrimas de serpente, flor vermelha, e essa? Novamente, Sarah consultou o livro e explicou que as lágrimas de serpente continham um veneno que causava alucinações intensas e distorções sensoriais. Aqueles que ingeriam ou eram expostos a esse veneno entravam em um estado de sonho vívido, onde a realidade e a fantasia se entrelaçavam de maneira confusa. Bill imaginava o potencial dessa planta, tanto como uma arma quanto como um meio de explorar os recessos da mente humana. Erva lunar, folha prateada, e o que ela faz? Sarah explicou que a erva lunar tinha propriedades sedativas e calmantes. Seu veneno era capaz de induzir um sono profundo e tranquilo, quase como se a vítima estivesse sendo acariciada pelos raios suaves da lua. Era uma planta frequentemente usada em poções para relaxamento e cura, mas também podia ser perigosa se usada em excesso, pois poderia levar à inconsciência prolongada. Por fim, Bill perguntou sobre a última planta. Espinho sombrio, arbusto com espinhos negros, o que essa planta pôde fazer? Sarah descreveu que o espinho sombrio continha um veneno que causava dor aguda e debilitante. A vítima sentiria um desconforto intenso, acompanhado por fraqueza temporária e desorientação. Era um veneno de natureza defensiva, projetado para incapacitar um oponente rapidamente. Bill imaginou como poderia usar essa planta de maneira estratégica, enfraquecendo seus inimigos antes de atacar com força total. Bill ouvia atentamente cada explicação de Sarah, absorvendo as informações sobre as plantas venenosas. Ele estava impressionado com a profundidade de conhecimento que a alquimista possuía sobre essas substâncias mágicas. Enquanto a conversa continuava, uma sensação de admiração e respeito crescia em seu coração por essa jovem alquimista de aparência esverdeada. Como sempre, Nori não deixou passar a oportunidade de brincar com Bill, mas dessa vez ela foi incrivelmente específica e detalhista em suas observações, provocando uma reação bastante inusitada. Suas palavras tinham um tom brincalhão, porém, suas descrições foram tão vívidas e precisas que conseguiram fazer as escamas de Bill ficarem tão vermelhas quanto as pétalas de uma rosa em plena floração. As escamas dele brilhavam em um tom de vermelho que variava de uma tonalidade intensa a uma mais suave, como se estivessem seguindo as instruções de Nori para criar a ilusão perfeita. A reação de Bill não passou despercebida. As escamas vermelhas estavam tão pronunciadas que era como se elas se tornassem o centro das atenções, destacando-se contra seu corpo branco. Ele parecia tão envergonhado quanto surpreso, e as escamas avermelhadas pareciam contar a história de sua reação com uma intensidade surpreendente. Para piorar a situação, Nori não parava por aí. Utilizando sua magia de projeção, ela continuou a mexer com Bill, agora introduzindo sutilmente em sua mente o sonho que ele havia tido na noite passada. Bill estava completamente alheio ao fato de que estava sob a influência mágica de Nori, o que tornava a situação ainda mais intrigante. A magia de Nori era tão habilmente tecida que ele não conseguia distinguir entre o que era realidade e o que era influência mágica. Ela deixava tudo tão sutil, como se fosse um jogo de sombras e reflexos, tornando o sonho uma experiência quase tangível, mas também inexplicável. Enquanto Bill estava imerso nesse sonho, suas escamas continuavam a mostrar sua reação, alternando entre tons de vermelho que correspondiam às emoções que Nori estava provocando. As escamas brilhavam e mudavam de intensidade conforme a ilusão que Nori estava tecendo se desdobrava na mente de Bill. Bill estava completamente inconsciente do que estava acontecendo, e Nori ria de sua reação involuntária, suas palavras e a magia sutil que ela estava empregando. Era como se ela estivesse brincando com uma paleta de cores, pintando os sentimentos e as reações de Bill diretamente em suas escamas.
Enquanto o dia avançava e o amanhecer se transformava em manhã, Bill continuava a ser influenciado pela magia de Nori, suas emoções e pensamentos sendo cuidadosamente moldados por suas brincadeiras mágicas. A dança entre realidade e ilusão, entre suas reações físicas e os sentimentos provocados pela magia, tornava a situação ainda mais enigmática e, ao mesmo tempo, divertida para Nori, que continuava a se deleitar com as reações surpreendentes de Bill. Bill, com sua característica curiosidade e determinação, decidiu aproveitar a oportunidade e aprender mais sobre a arte da alquimia com Sarah. Após a conversa sobre as plantas venenosas, ele olhou para a esverdeada alquimista com um sorriso sincero. Sarah, você acha que poderia me ajudar a preparar algumas porções e substâncias? Além disso, se não for pedir muito, gostaria de aprender algumas coisas que não sei sobre criar porções e misturas mágicas. Sei que você é uma alquimista talentosa e ficaria muito grato se pudesse compartilhar seu conhecimento comigo. A surpresa brilhou nos olhos de Sarah, misturada com um toque de curiosidade. Ela olhou para Bill, considerando sua solicitação, antes de finalmente sorrir e assentir. Claro, Bill. Fico feliz em ajudar e compartilhar o que sei. A alquimia é uma arte fascinante e requer prática e dedicação. Vamos para o meu laboratório, lá podemos começar. Bill seguiu Sarah até seu laboratório, onde uma variedade de frascos, ingredientes e equipamentos estavam dispostos meticulosamente. Ela explicou cada etapa do processo enquanto mostrava a Bill como combinar ingredientes, medir proporções e aplicar diferentes técnicas alquímicas. Conforme as horas passavam, Bill estava atentamente absorvendo as informações e praticando as técnicas sob a orientação de Sarah. Ele era ávido por aprender e estava determinado a dominar essa nova habilidade. Sarah, por sua vez, estava impressionada com a dedicação de Bill e sua capacidade de aprender rapidamente. Você está indo muito bem, Bill. Parece que tem um talento natural para isso, elogiou Sarah, satisfeita com o progresso de Bill. Com o passar do tempo, a atmosfera entre eles tornou-se mais descontraída. Sarah não só estava compartilhando conhecimento, mas também estava desfrutando da companhia de Bill. A pequena serpente divina era uma presença única e intrigante, e Sarah estava feliz em passar o tempo com ele. Enquanto a tarde avançava, eles continuaram a criar porções e misturas mágicas, trocando histórias e conhecimentos. Bill estava animado por aprender mais sobre a alquimia e estava grato por ter encontrado alguém disposto a ensiná-lo. Quando o sol começou a se pôr, eles finalmente decidiram encerrar a sessão de alquimia por enquanto. Bill expressou sua gratidão a Sarah pela ajuda e pelo tempo que ela dedicou a ensiná-lo. Obrigado, Sarah. Aprendi muito hoje e estou ansioso para praticar mais e aprimorar minhas habilidades. Se você estiver disposta, adoraria continuar aprendendo com você. Sarah sorriu calorosamente para Bill, tocada por sua gratidão e entusiasmo. Definitivamente, Bill. Será um prazer continuar nosso aprendizado juntos. E, quem sabe, talvez possamos até criar algumas porções especiais juntos no futuro. Com isso, Bill e Sarah compartilharam um momento de cumplicidade, encerrando o dia com a promessa de futuras aventuras alquímicas e uma amizade que estava apenas começando a se formar. Enquanto o sol começava a se pôr e a cidade se preparava para a chegada da noite, Bill se rastejava pelas ruas carregando consigo um saco de pano cuidadosamente amarrado. Seus olhos brilhavam como uma mistura de realização e excitação, relembrando as horas que havia passado no laboratório de Sarah. A experiência tinha sido incrivelmente enriquecedora, e Bill estava ansioso para aplicar o que havia aprendido. O saco de pano continha 3 frascos, cada um contendo uma porção que Bill havia preparado com a orientação e ajuda de Sarah. Cada porção tinha um propósito específico, e Bill lembrava com precisão as etapas que tinha seguido enquanto Sarah lhe explicava os detalhes de cada mistura. Ele estava determinado a dominar a arte da alquimia e provar para si mesmo que poderia ser um alquimista habilidoso. Além das porções, o saco também abrigava 3 frascos contendo substâncias venenosas. Essas substâncias haviam sido extraídas das plantas venenosas que Bill havia comprado e estudado com Sarah. Ele estava curioso para testar os efeitos dessas substâncias e aprender mais sobre suas aplicações. Enquanto Bill continuava seu rastejo, ele se virou para o lado e olhou para o saco de pano com um misto de orgulho e determinação. Ele sabia que tinha um longo caminho pela frente, mas estava confiante de que poderia dominar as técnicas da alquimia com o tempo e a prática.
Em sua mente, ele se voltou para Nori, a voz sutil que o acompanhava. Nori, posso contar com sua orientação enquanto testo essas porções e substâncias? Gostaria de saber mais sobre os efeitos positivos e as melhores situações para usá-los. Nori respondeu com sua típica sinceridade, oferecendo detalhes sobre cada porção e substância. Ela explicou como cada uma funcionava, quais eram seus benefícios e como elas poderiam ser usadas de maneira eficaz. Bill absorvia cada palavra, suas escamas brilhando levemente à medida que seu conhecimento crescia. Enquanto a noite caía sobre a cidade, Bill continuou seu rastejo determinado. Ele estava determinado a explorar suas novas habilidades alquímicas, testando as porções e substâncias que havia preparado. O sentimento de empolgação e antecipação enchia o ar enquanto ele se movia em direção a uma jornada de descoberta, aprendizado e aprimoramento. O sol começou a se pôr, tingindo o céu de tons alaranjados e roxos enquanto Bill se movia silenciosamente pela cidade. Sua forma de cobra branca deslizava com agilidade pelo solo, suas escamas brilhantes captando os últimos raios de sol. Seus olhos atentos observavam cada detalhe ao seu redor, sua mente alerta para qualquer sinal de movimento. Após alguns minutos de rastejo, o ruído familiar alcançou os ouvidos de Bill, revelando a presença do homem com a cicatriz de queimadura. A lembrança da confrontação anterior se acendeu em sua mente, e Bill estava pronto para enfrentar novamente o desafiante. O homem, movendo-se com agilidade, avançou em direção a Bill, sua adaga de vento preparada para ataque. No entanto, Bill não era mais o mesmo desde o último encontro. Abriu sua boca, formando um círculo roxo escuro com tons de roxo claro, e uma rajada de ácido foi liberada. O ataque impactante corroeu a armadura do homem e perfurou seu estômago, deixando uma marca de destruição. Bill não parou por aí. Transformando sua cauda em cristal, ele avançou em direção ao homem, mirando em seu capacete. Com precisão letal, a cauda perfurou o capacete e cravou-se na cabeça do homem. Ele caiu, derrotado, sem chances de sobrevivência. Enquanto Bill se preparava para continuar seu caminho e explorar, ele percebeu um tumulto nas proximidades. Seus ouvidos captaram o som distante de vozes alteradas e a visão dos goblins atacando os mercantes logo se desdobrou diante dele. Com uma mistura de curiosidade e determinação, Bill agiu rapidamente para intervir. Ele se aproximou dos goblins furtivamente, observando sua ação caótica. Seu olhar se voltou para o homem e a mulher que estavam em apuros, e ele rapidamente traçou um plano em sua mente. Bill concentrou seu poder químico, formando um círculo roxo e roxo claro em sua boca. Ele criou flechas mortais com veneno, que se fragmentaram em várias flechas menores no momento do disparo. As flechas atingiram os goblins com precisão, causando um efeito devastador. Os goblins derreteram sob o efeito do veneno, eliminados de forma eficaz. Após a batalha, o homem e a mulher olharam para Bill com surpresa e gratidão. O homem, com a cicatriz em sua bochecha, abriu a boca para falar. Você é incrível. Nunca vi alguém lidar com goblins daquele jeito. A mulher, de olhos âmbar e postura determinada, se aproximou com um sorriso grato. Realmente, você apareceu na hora certa. Muito obrigada por nos salvar. Bill assentiu com um sorriso modesto. Não foi nada, estou apenas fazendo minha parte. Vocês estão bem? O homem assentiu, enquanto a mulher acrescentou. Sim, graças a você. Sou Noah, e esta é minha irmã, Elara. Bill estendeu sua cauda em um gesto de cumprimento amigável. Sou Bill. É um prazer conhecê-los, Noah e Elara. Noah e Elara expressaram sua gratidão mais uma vez, e Bill pôde sentir a sinceridade em suas palavras. Enquanto a noite se aproximava, eles compartilharam histórias e conversas, formando um vínculo inesperado e duradouro que uniria seus destinos de maneira única. Bill estava envolto em conversas animadas com Elara e Nora, os mercadores que ele havia ajudado a salvar dos goblins. Enquanto eles compartilhavam histórias e risadas, os irmãos mercadores fizeram uma proposta surpreendente a Bill. Eles ofereceram sua ajuda em qualquer coisa que ele precisasse, em troca da ajuda que ele havia prestado a eles. Bill concordou com gratidão, aceitando a generosa oferta e reconhecendo a possibilidade de uma nova aliança. Os irmãos mercadores tinham negócios a tratar na cidade vizinha, e Bill se juntou a eles na carroça, ansioso para explorar uma nova localidade. O passeio na carroça foi tranquilo e, com a vibração suave e o balançar ritmado, Bill acabou adormecendo, deixando-se levar pela sonolência.
Quando ele acordou, a paisagem ao redor era diferente. A cidade para a qual eles estavam se dirigindo tinha uma estrutura distinta, com ruas de paralelepípedos e construções em madeira que se elevavam elegantemente em direção ao céu. As cores das casas eram vibrantes, com tons de azul e amarelo que criavam um cenário pitoresco. Bill desceu da carroça, agradecendo a Elarainoa por tê-lo trazido para a nova cidade. Os irmãos mercadores partiram para tratar de seus negócios, deixando Bill livre para explorar. Ele começou a caminhar pelas ruas movimentadas, observando os mercados animados e os cidadãos indo e vindo. Enquanto Bill explorava, ele se deparou com um mercado de artesanato, onde os vendedores exibiam uma variedade de joias, roupas e objetos decorativos. Um artesão, de cabelos grisalhos e olhos perspicazes, chamou sua atenção ao exibir algumas esculturas intrincadas esculpidas em madeira. Enquanto Bill explorava a cidade desconhecida, ele se viu diante de uma praça espaçosa e bem cuidada. A praça estava repleta de pessoas realizando várias atividades, desde artistas de rua até vendedores de alimentos e crianças brincando. Enquanto Bill observava a cena animada, algo inesperado chamou sua atenção. Um estrondo distante fez com que todos se virassem para olhar na mesma direção. O céu estava claro e o sol brilhava, mas o som era inconfundível. As batidas rítmicas e pesadas de asas enormes. A curiosidade e um leve toque de apreensão se apoderaram de Bill quando ele ergueu os olhos para o céu. Uma figura majestosa apareceu no horizonte, voando com graça e poder. Era um dragão da terra, uma criatura imponente com escamas verdes oliva que cintilavam sob os raios do sol. Seus olhos dourados brilhavam com inteligência e curiosidade, e suas asas batiam com precisão enquanto ela se aproximava da cidade. Os murmúrios de admiração e espanto se espalharam pela multidão enquanto o dragão da terra se aproximava cada vez mais. Bill observava com fascinação, maravilhando-se com a presença majestosa da criatura mágica. Ele nunca tinha visto um dragão da terra de perto, e a visão era espetacular. À medida que o dragão se aproximava do solo, Bill percebeu que ela estava prestes a pousar na praça. Ele sentiu uma mistura de emoções, desde excitação até um toque de nervosismo. Ele estava ciente de que os dragões da terra eram criaturas imprevisíveis, mas ele não conseguia desviar o olhar. O dragão pousou com um estrondo suave, suas garras enormes tocando o chão da praça. As pessoas observavam como uma mistura de fascínio e cautela, mantendo uma distância respeitosa da criatura. Bill sentiu-se atraído pela presença da dragão e, com cautela, se aproximou dela. Enquanto ele se aproximava, o dragão voltou sua atenção para ele. Seus olhos dourados estudaram Bill com curiosidade, e Bill teve a sensação de que estava sendo avaliado. Ele fez um gesto de respeito, mantendo uma postura calma e aberta. Olá, ele cumprimentou, sua voz transmitindo uma mistura de respeito e admiração. Para sua surpresa, o dragão respondeu. Sua voz era profunda e ressonante, ecoando como um rugido suave. Olá, pequena serpente. Você é curioso, assim como eu. Bill assentiu, surpreso por estar conversando com um dragão da terra. Ele se apresentou, dizendo seu nome e explicando que estava explorando a cidade. Explorar é uma busca valiosa, disse o dragão com um tom de aprovação. Eu sou o Lucy, guardiã desta terra. Você tem um coração puro e uma alma nobre, Bill. Bill ficou surpreso que o dragão conhecia seu nome. Ele sentiu uma conexão inexplicável com Lucy, como se ela pudesse ler seus pensamentos e emoções. É uma honra conhecê-la, Lucy, disse Bill sinceramente. Lucy inclinou a cabeça em um gesto gracioso. A honra é minha, jovem Bill. Eu sinto que você tem uma jornada significativa pela frente. Seja corajoso e siga seu coração. Bill assentiu, absorvendo as palavras de sabedoria da dragão. Enquanto eles conversavam, Bill sentiu uma sensação de admiração e reverência pela criatura mágica diante dele. Ele percebeu que essa experiência inesperada era um presente único, uma oportunidade de se conectar com a magia e a grandeza do mundo ao seu redor. Conforme o sol se punha no horizonte, Bill e Lucy continuaram sua conversa. Enquanto o mundo ao seu redor mergulhava na escuridão da noite, Bill sentiu que tinha encontrado uma amizade verdadeira e profunda com a guardiã da terra, Lucy, uma conexão que ele levaria consigo em suas futuras aventuras. À medida que a noite caía, Bill e Lucy continuaram a conversar, formando um vínculo de amizade que transcenderia as barreiras entre espécies.
Voando pelos céus noturnos, Lucy mostrava a Bill segredos ocultos da região, revelando paisagens mágicas e cenas de tirar o fôlego. Enquanto o vento soprava suavemente em seus rostos, Bill compartilhava histórias sobre suas porções e substâncias mágicas, suas ambições e sonhos de criar um negócio que beneficiasse a todos. Enquanto a noite envolvia a cidade em um manto escuro, Bill e Lucy continuaram sua conversa, voando juntos pelos céus estrelados. Bill compartilhou detalhes sobre suas porções e substâncias mágicas, falando sobre suas aspirações de criar um pequeno negócio e ajudar aqueles que precisavam. Lucy ouvia atentamente, seus olhos dourados brilhando com interesse e respeito pela determinação de Bill. Enquanto voavam, Bill também falava sobre seu desejo de descobrir mais sobre as diferentes energias que permeavam o mundo. Ele expressou sua curiosidade sobre outras formas de magia e poder, além da mana que ele já conhecia. Lucy ouvia suas palavras, sua presença majestosa, transmitindo uma sensação de sabedoria e compreensão. À medida que a noite avançava, Lucy finalmente levou Bill de volta à sua toca. A entrada da toca era ampla e imponente, com paredes de pedra que pareciam emanar uma aura mágica. Lucy pousou suavemente no chão e abaixou a cabeça para permitir que Bill descesse de suas costas. "Esta é minha morada", ela disse com voz suave. "Aqui, eu encontro paz e conexão com a terra que protejo." Bill olhou ao redor, impressionado com a beleza e a serenidade do ambiente. Ele sentiu-se honrado por ter sido convidado para o refúgio pessoal de Lucy. "É incrível", murmurou ele, sua voz cheia de admiração. Lucy sorriu, um sorriso que parecia iluminar a escuridão da caverna. "Sinto que nossa amizade é algo especial, Bill. Eu gostaria de te contar uma coisa." Curioso, Bill olhou para ela, aguardando suas palavras. "Meu nome é Lucy", ela começou, "e sou mais do que apenas um dragão da terra. Sou uma guardiã dos elementos, ligada às energias antigas que fluem através do mundo." Bill piscou de surpresa, absorvendo a revelação. Ele nunca tinha ouvido falar de guardiões dos elementos, mas a ideia parecia fascinante. "Eu posso sentir a energia que flui através de você", continuou Lucy. "Ela é uma mistura única de mana e uma energia mais antiga, uma energia que você ainda não explorou completamente. Seu desejo de descobrir mais é nobre, e estou aqui para te guiar, se desejar." Bill sentiu um arrepio de excitação percorrer sua espinha. Ele estava prestes a descobrir um novo mundo de possibilidades mágicas, com a orientação de uma amiga sábia e poderosa como Lucy. "Eu adoraria aprender mais", disse ele com um sorriso grato. Lucy assentiu, seu olhar dourado cheio de confiança. "Então, vamos começar essa jornada juntos, Bill. Amanhã, ao nascer do sol, eu te mostrarei os primeiros passos para explorar as energias que residem dentro de você." Bill sentiu-se imensamente grato e animado por essa oportunidade. Ele sabia que estava prestes a embarcar em uma jornada mágica e transformadora, com uma amiga tão notável ao seu lado. Enquanto a noite avançava e a caverna de Lucy se envolvia em uma quietude serena, Bill se acomodou em um canto acolhedor, pronto para descansar e sonhar com as maravilhas que o aguardavam no amanhã. Enquanto Bill se acomodava para descansar na caverna de Lucy, ele sentiu uma sensação de gratidão e expectativa. A promessa de explorar novas energias e a possibilidade de uma evolução mágica estava prestes a começar. Enquanto ele fechava os olhos, Nori, sempre presente em sua mente, surgiu como uma observação intrigante. "Você sabe, Bill", começou Nori, sua voz carregada de mistério, "existe uma antiga lenda que fala sobre a evolução dos seres mágicos. Dizem que quando um ser atinge o nível 2 e se conecta com as energias mais profundas do mundo, uma transformação única pode ocorrer." Bill sentiu sua curiosidade se aguçar, imaginando que tipo de transformação poderia ser tão especial. "Nessa lenda", continuou Nori, "disse que ao alcançar o nível 2, você terá a oportunidade de adquirir uma forma humana. Mas não apenas uma forma humana comum, Bill. Uma forma que refletirá sua natureza divina, combinando seus poderes e características de serpente divina com a aparência humana." Bill piscou, surpreso com a revelação. Ele nunca tinha ouvido falar de algo assim antes. "Imagine, Bill", disse Nori com um toque de excitação em sua voz, "você poderia ser uma ponte entre dois mundos, unindo a magia e a humanidade em uma única forma. Seria uma transformação impressionante e única, e você teria a chance de explorar esse mundo de uma maneira completamente nova."
Bill ficou sem palavras por um momento, imaginando como seria ter uma forma humana que refletisse sua verdadeira natureza. Ele sentiu um calafrio de emoção e determinação percorrer sua espinha. Mas lembre-se, concluiu Nori com um tom sutil de aviso, essa jornada será desafiadora e cheia de descobertas. Você terá que enfrentar testes e obstáculos, e dependerá de você abraçar seu verdadeiro potencial para alcançar essa transformação. Bill assentiu, seu coração cheio de determinação. Ele estava pronto para abraçar essa jornada, explorar novas energias e se transformar em algo completamente único. Enquanto ele se entregava ao sono, Bill sabia que o amanhã seria o início de uma emocionante jornada de autodescoberta, magia e transformação. Continua.